Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Balada de um Jogador, dirigido pelo Edward Berger, longa que chegou ao catálogo da Netflix depois de uma pequena rodagem nos cinemas e apresentações em alguns festivais, como o do Rio de Janeiro, em outubro desse ano, e que, para quem não lembra, o Edward Berger fez o recente premiado Nada de Novo no Front e também o Conclave, obras que mostraram uma grande versatilidade do diretor. Então despertou sim a minha curiosidade sobre esse projeto aqui, com Colin Farrell, que é um excelente ator, como protagonista, fazendo um cara que é viciado em jogos de cassino, especificamente no Baccarat, um jogo de cartas, mas entendendo o que é essa trama, ele vai seguir o Doyle, um apostador britânico que se esconde em cassinos de Macau, fugindo de um passado sombrio que envolve dívidas, mentiras e escolhas ruins. É uma história sobre uma autodescoberta, onde o jogo não é só uma metáfora, mas sim o grande centro de tudo. E o Berger vai construir aqui uma narrativa que flui até como uma boa partida de pôquer, sendo bem imprevisível, com blefes e reviravoltas que te pega confuso no bom sentido de querer saber mais sobre esse personagem. E o que mais me impressionou foi como o roteiro, escrito pelo próprio diretor, em parceria com o autor do livro original, que serviu de base para o filme, ele evita os clichês óbvios de filmes de cassino, focando mais no isolamento emocional do protagonista e nessa busca dele por dinheiro, pelo vício, onde ele vai acabar entrando em situações desesperadoras realmente para se livrar das dívidas. E o Edward Berger, ele traz aquela assinatura visual que vimos em seus trabalhos anteriores, mas adaptado aqui para um ambiente mais noir. Os cassinos de Macau são filmados em cores de neon que contrasta com a escuridão interna do Doyle, criando uma atmosfera bem opressiva e hipnótica até. O diretor usa e abusa de planos longos, pegando todo o cenário para capturar a atenção das mesas dos jogos, fazendo com que a câmera aqui se torne quase uma extensão da paranoia do personagem. É um estilo que lembra um pouco o que o Scorsese era acostumado a fazer nos seus filmes de máfia lá nos anos 80 e 90, mas aqui feito com um toque muito mais chamativo e menos explosivo. Ele acerta em priorizar os momentos de agonia e desespero só pela expressão do excelente Colin Farrell. Ele entendeu que com um grande ator para trabalhar, ele não vai precisar de diálogos expositivos demais, o que eleva o filme ao nível de sofisticação rara nesse tipo de longa. E o Colin Farrell, fazendo esse protagonista, entrega mais uma vez uma grande atuação, gente. Ele faz esse cara um homem totalmente quebrado, endividado, com camadas de loucura que vão se revelando aos poucos, e a sua expressão facial, com aqueles olhos cansados e sorriso forçado, transmite o peso do vício sem precisar de muitas palavras. É um trabalho onde ele vai explorar a solidão masculina, mas aqui com um tom mais sombrio e autodestrutivo realmente. O elenco de apoio traz nomes como o da Tilda Swinton em um papel sem muito destaque, é verdade, porque quem vai acabar sendo muito importante para a trama é a personagem da Fala Tin, uma mulher que trabalha nesses cassinos e faz trabalhos por fora, digamos assim, de forma ilegal, e que acaba se conectando de alguma forma com o protagonista, criando uma relação de cumplicidade. É um papel interessante que vai trazer um peso a mais para a emoção. E um outro aspecto que eu destaco é, sem dúvidas, a cinematografia, assinada aqui pelo James Friend, o mesmo de Nada de Novo no Front, repetindo a parceria com o Berger. E que cenas lindas, gente, que cenas bem feitas, principalmente as tomadas noturnas pela cidade de Macau, capturando
esse lugar como um labirinto de luzes, ao uso muito inteligente de espelhos e reflexos para representar a duplicidade da vida do Doyle. Ele, ao mesmo tempo que é um jogador, é também vítima de si mesmo. E isso não é só bonito visualmente, isso serve para reforçar os temas de identidade e ilusão. Os quadros desse filme foram criados realmente para ficar na memória. Há uma sequência em um hotel que mistura todo o glamour falso com uma decadência real, tudo filmado com uma precisão que faz o filme parecer maior do que é. E eu confesso que não ficaria surpreso se pintar uma indicação pro Oscar de fotografia, que realmente é um filme muito bonito e muito bem feito, e o design acústico trabalha junto com a fotografia. Os barulhos dos cassinos, das fichas caindo e das rodas girando, aquele murmurinho dos apostadores, são todos captados e amplificados aqui para criar uma imersão sensorial que te faz sentir o jogo, o vício realmente daquelas pessoas. E a música original do longa é minimalista, com pianos que pontuam os momentos de crise interna. Não há uma trilha chamativa, tudo é sutil, alinhado com o tom psicológico do filme, e isso ajuda a construir o suspense nos resultados das apostas. E Balada de um Jogador vai explorar o vício não como um problema isolado, mas como uma manifestação de tramas profundos. O Doyle representa aqueles que usam o risco para preencher vazios emocionais, e o filme questiona se há salvação para quem se afunda tanto. O diretor consegue inserir elementos de crítica social, mostrando como o mundo dos jogos de azar exploram pessoas vulneráveis, especialmente em contextos culturais como o de Macau, onde o Oriente encontra o Ocidente em uma dança de excessos. Há uma reflexão honesta sobre esse tema e a ilusão de controle, fazendo, por que não, um espelho da sociedade atual, viciada em bets online. Mas eu tenho que ser realista com você, porque apesar dos elogios que eu fiz aqui por esse filme, ele tem sim algumas coisas que me incomodaram. Há momentos, por exemplo, de uma contemplação exagerada, que acaba criando uma lentidão absurda, especialmente no segundo ato, onde o desenvolvimento do personagem parece estagnar para enfatizar a repetição do ciclo vicioso. Além disso, enquanto o suspense psicológico é forte, o mistério que foi prometido lá no marketing da Netflix fica um pouco subdesenvolvido. Se você não viu nada antes de ver o filme, tipo o trailer, o material de divulgação, tudo bem, isso não vai ser um problema para você, mas teve sim essa falha no marketing, vendendo um filme que não vai ser necessariamente entregue, e isso não vai ser um grande defeito, mas como eu disse, você pode nem ter sentido o que vai ser na maioria dos casos, mas o filme vai tropeçar sim na sua própria ambição. E visualmente, como eu falei, ele é maravilhoso. O filme se beneficia de locações reais em Macau, os cassinos reais, é uma cidade grandiosa por fora, mas vazia de alma dentro desses lugares, dentro dessas casas de apostas. E vai ter uma cena específica envolvendo uma viagem de barco que simboliza uma transição de arrependimento, filmada com uma beleza melancólica que eleva o tom do longa. E isso diferencia sim o filme de outros dramas de vício, ao injetar até um ar de fábula. Então, no geral, depois de tudo isso que eu conversei com vocês, Balada de um Jogador é um lembrete de que o cinema pode ser uma ferramenta poderosa para explorar as sombras da mente humana. O Edward Berger, junto com Colin Farrell, formaram uma dupla que entrega emoção e loucura. E eu gostei do filme, gostei bastante. Ele merece ser visto em uma tela grande com som alto para absorver toda a atmosfera. E chegando agora na Netflix, depois de uma mostragem pequena nos cinemas, ele vai ser visto por bastante gente, o que é ótimo. É um filme que realmente merece ser visto porque ele tem muita coisa para contar. E para Balada de um Jogador, nota 7. Vamos ver qual vai ser a repercussão do filme. Eu prevejo que vai haver alguma comparação com Joias Brutas do Adam Sandler, também da Netflix, por essa temática de busca por dinheiro
pagar dívida e pelas atuações dos protagonistas que têm um ar de similaridade. Beleza, pessoal? Então agora, me diz aí vocês que viram o filme. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não. Eu quero muito saber e fique à vontade para comentar o que você quiser. E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.